benefícios do whey, isso é muito bom. Eu trouxe para você que tem benefícios do whey para emagrecer. Desde que você esteja colocando o boi na frente da carroça. Tá claro? E, mentora, e além do emagrecimento, né? E também o whey para o treino, potencializando o teu resultado a nível de massa magra. Então, é bem interessante. Agora, além do emagrecimento e além do ganho de massa muscular, tem mais benefícios? Pensando em menopausa e climatério, interessante, hein? Tem a proteína, tem muitas funções. Relembrando que a proteína é um macronutriente, dentre três, que são os que nós temos na natureza: carboidrato, proteína e gordura. Só tem esses três. E a proteína funciona também como energia, então não tem gordura, não tem um carboidrato, quem assume? O corpo faz o quê? Quebra essa molécula e usa como fonte de energia. Isso é bom. Mas fora isso, né, que é menos usada, a proteína ela é estrutural. É como se fossem tijolinhos para construir uma casa, só que de uma forma bem complexa. Ou seja, será que o seu cabelo está crescendo bem porque tem proteína suficiente? Lembra que eu falei? Você pode estar ingerindo a proteína, ela pode não estar sendo quebrada, você pode não estar digerindo, principalmente se você tem desbiose, que é o desequilíbrio da flora intestinal, é algo que você tem que prestar atenção. Tá? Principalmente se você toma um omeprazol, pantoprazol de forma crônica. Então, tem vários fatores que interferem na quebra da proteína. Se você não quebra, não absorve. Consequentemente, vai faltar para os teus ossos, você precisa, vai faltar para as tuas articulações, olha que interessante, vai faltar para a tua parte muscular, mesmo que você não treine, vai faltar para a tua pele, vai faltar para as tuas, acho que a articulação eu já falei, vai faltar para a unha, vai faltar para cabelo, é a estrutura. Proteína é o segundo elemento mais abundante, só perde para a água. Só perde para a água no nosso corpo, rainha. Então, é fundamental a proteína? Sim, o corpo precisa. Quantas vezes, de repente, você já parou para pensar: puxa, meu cabelo está ruim? Não estou nem falando dos ossos que precisa fazer um exame para detectar se você tem uma osteopenia ou uma osteoporose. Mas eu estou falando, ou ainda, a proteína é importante para o teu sistema imune, a proteína é importante para o transporte de substâncias, a proteína é importante para a formação de neurotransmissor. Mas, uma coisa do dia a dia, que de repente você nem se dá conta. Puxa, meu cabelo não cresce, meu cabelo não está bem, meu cabelo está diferente. A proteína é importante para o cabelo. Estou falando de menopausa e de climatério. Outra coisa, rainha. Na menopausa e no climatério, nós tendemos a perder bastante colágeno. A proteína é importante como estrutura para formar o colágeno também, sim. Então, muito além do emagrecer, muito além do ganhar massa magra, a proteína tem inúmeras funções. E você tem que estar ciente se você está fazendo a ingesta certa dessa proteína. Será? Será que a tua ingesta de proteína é uma coisa que eu vou falar para vocês já? Proteína, você tem que distribuí-la no decorrer do dia, está bem? Proteína você tem que distribuí-la no decorrer do dia. Para quê? Para facilitar a quebra. Não? Senão você come muita coisa, fica com uma má digestão, facilita a absorção e facilita o quê? A distribuição. Porque o corpo é uma máquina e não para. Então, se você vai dando no decorrer do dia, sei lá, eu como proteínas nas suas diversas formas, 3 ou 4 vezes ao dia, é o número de refeições que eu faço, então eu vou distribuindo no decorrer do dia. Para quê? Para eu otimizar o meu resultado. Então tem que ficar claro que, além do emagrecimento e além do ganho de massa magra, falando de menopausa, de climatério, você tem que analisar se a tua ingesta de proteína tá boa. Se ela não está boa, coisas que você percebe, se você não consegue perceber sozinha, precisa de um médico, de um nutricionista para te ajudar, você tem que entender que o whey, que é a proteína que está toda fragmentada, preparada na forma de aminoácidos que o teu corpo pode absorver, pode te trazer outros benefícios
tão, ou até muitas vezes não é tão, porque emagrecer é importante, manter a massa magra é importante, mas você precisa também manter o osso, mas você precisa manter o quê? Atua nos fatores de coagulação, ou seja, tem tanta coisa, e o teu corpo ele tem que funcionar como um todo. Então, se falta um macronutriente, quantos sintomas você pode estar apresentando porque você tem um desequilíbrio na tua ingesta, rainha? E aí entra o suplemento, ele vem para quê? Para fazer uma potencialização do que você precisa, falando em saúde e fazendo uma análise dos sintomas que você pode estar apresentando e que, de repente, as fichas não caíram para você, que você pode estar tendo algum déficit nutricional. E a angústia. Eu vejo muito isso, essa questão, por exemplo, do cabelo. Ai, meu cabelo, meu cabelo. E compra coisa e tenta fazer coisa para cabelo e o cabelo não melhora. Mas será que o estado nutricional para que o folículo faça com que o fiozinho cresça e fique longo, forte, flexível, maleável? Será que tem a nutrição adequada? Eu estou falando de um órgão, que é o folículo aqui. Imagina o resto, rainha. Você ter equilíbrio nutricional é fundamental. E quando falta ou precisa, por que eu falo quando falta ou precisa? Porque você pode estar em situações de estresse, interessante isso, e você tem uma demanda de energia e de micronutrientes muito maior. O que o teu corpo faz? Começa a usar de acordo com a necessidade. Tanto que, dentro da dermatologia, tem muito, não sei se alguma de vocês já tiveram, o chamado eflúvio, o cabelo começa a cair meses depois de uma situação de estresse, ou seja, não é quando você está vivenciando, é depois que acontece. Quantas vezes você já não passou por isso? Você vai olhar lá atrás, mas agora eu estou bem. Aí o seu cabelo está despencando em massa. E eu estou falando só de cabelo, que é o que você percebe. E o que você não percebe, que pode estar sendo impactado pelo estresse versus o déficit. Porque você pode comer X, fecha a tua conta se você não está estressado. E se você comer o mesmo X e está estressado, não fecha a tua conta a nível de funcionamento celular. Então, você tem que entender que essa proteína, ela pode te ajudar, sim, para várias funções no seu corpo, além da massa magra e além do emagrecimento.